Hoje o nosso bate-papo é com o presidente da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande, João Carlos Polidoro, convidado para falar aí sobre a importância do programa Reviva Centro, que vai sair do papel em breve. A assinatura do contrato de financiamento entre a Prefeitura de Campo Grande e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, no valor de 56 milhões de dólares, para a realização das obras acontece no dia 12 deste mês. Independente da data, Polidoro, qual a importância desse projeto Reviva Centro para a nossa capital, para os comerciantes? Bom dia, é um prazer tê-lo novamente aqui. Bom dia, Marquinhos, bom dia a todos. Bom, esse projeto é um sonho, né, que o Centro de Campo Grande tenta viver há algum tempo e nunca sai do papel, sempre promessas. A única coisa concreta que teve é realmente que os empreendedores, aqueles empresários ali da região sofreram e estão sofrendo por causa disso, né? A gente fez uma pesquisa recentemente e mostrou que um quadrilátero pequeno ali tinha 200 lojas fechadas, que já aumentou, porque saiu hoje, eu vi no jornal, saiu hoje a pesquisa que aumentou o número de empresas fechadas e com certeza na região central deve ter refletido também esse número de lojas fechadas. Porque esse local ele se tornou caro, ele se tornou de difícil acesso para o consumidor, ele não tem atrativos, né? O grande atrativo são as empresas e o mix de produtos. Esse sim é o grande atrativo, por isso muitos clientes gostam de fazer compras, né? Inclusive agora saiu a pesquisa da Anhanguera, em parceria com a associação, dizendo que 38% das pessoas querem fazer as compras no centro da cidade nessa semana, que antecede o Dia das Mães. O centro é ainda importante, mas ele não dá o conforto que o cliente precisa, não dá a estrutura que o próprio empresário precisa para ele poder empreender e desenvolver, investir mais ali na região central. É muito burocrático ir para o centro, muito caro. Então, o que acontece? Muitos saíram dali, foram para outras regiões ou fecharam de fato. O que nós precisamos é que o Reviva saia do papel. É mais um passo agora, essa assinatura no dia 12, e quem está capitaneando, de certa forma, isso aqui para Campo Grande é o senador Pedro Chaves, que é nosso vice-presidente na Associação Comercial, e ele sabe, ele viu todo, acho que a amargura das pessoas que lá foram conversar sobre esse assunto, que é fundamental a gente renovar o centro da cidade e dar uma atenção para o centro. O centro ele está decaindo cada vez mais e está precisando de todo esse trabalho de engenharia que vai ser feito ali. Porque nós temos o centro da cidade como histórico, de fato, mas histórico principalmente para o comércio e desenvolvimento da cidade e do estado. Ali, o centro tem história para isso. Grandes empresas, grandes nomes, grandes pessoas acho que viveram dali do centro e tem que ser dada importância para isso. E isso tem que cuidar. E não só o centro, aquele miolo, mas o entorno também. Não adianta só aquele miolo ficar bom e o entorno ficar ruim. Nós precisamos que a rodoviária antiga lá precisa também de uma atenção. Ali na região do Camelô, naquela região do Camelódromo ali, do centro, também precisa de uma atenção para ter atrativos essa região toda do centro. O presidente, há muitos anos atrás, né, 30, 40 anos, se tentou fazer em Campo Grande uma revitalização do centro. Foi até o Jaime Lerner, foi convidado, o prefeito era o Marcelo Miranda. E havia uma série de medidas sugeridas pelo Jaime Lerner que não foram implementadas, porque houve uma grande reação do próprio comerciante. O comerciante, por exemplo, não queria calçadão, não queria uma série de coisas. O que hoje o comércio pode oferecer em matérias de concessão para se fazer um planejamento para o centro de Campo Grande? Eu acho que o centro e o empresário, ele já cedeu essa concessão. Ele já fez a parte dele, que custou muito caro para muitos deles porque fecharam. Mas ele tem sim, e uma coisa eu aprendi na ação comercial, eu odiava reuniões antes de participar das ações comerciais, e agora eu tive que aprender a gostar e a dominar essa situação. Nós não conseguimos unanimidade do que fazer no centro. Não conseguimos. Cada um tem uma visão do seu negócio, mas ninguém enxerga o todo. Então, ninguém não. Uma grande parte das pessoas não enxerga o todo. Aquelas que enxergam o todo é que vão, eu acho que, dar a melhor ideia do que se fazer. Por quê? Há uma resistência por mudanças, e serão mudanças estruturais grandes. O que o empresário viu nesse instante? É que ele foi atropelado por outros interesses que não os interesses que levam ele a ter um negócio ali no centro. Então, isso fez
com que muita gente desacreditasse da região e fosse embora, o que é muito pior para a cidade. Nós entendemos que é necessário fazer revitalização. Agora, não pode ser uma revitalização feita a qualquer custo, de qualquer jeito. Nós tivemos o exemplo de algumas obras em Campo Grande que são emblemáticas para isso, e quem pagou o preço foi a comunidade do entorno, que está pagando até hoje, porque ela foi mal planejada e mal executada. O que nós queremos disso? Tem que ser feito. Tem que ser feito. Vai custar muito, porque 56 milhões de dólares não é pouco dinheiro. Vai 25 anos para se pagar. Então, tem que ser muito bem utilizado esse dinheiro e que traga o retorno de fato. Não é só para o comerciante, não é só para o empresário. É um ledo engano achar que a revitalização do centro da cidade vai apenas trazer negócios. Na verdade, vai trazer vida para o centro. O centro está morrendo. Nós precisamos que tenham investimentos ali para habitação, para circulação de pessoas, incentivar as pessoas a virem nessa região e, principalmente, ter atrativo turístico nessa região, porque tudo nasceu nessa região central. Nós temos um leque muito grande de áreas ali que remete à história. Você mesmo é uma pessoa que escreve muito sobre história, eu leio muito isso, e você sabe que é extremamente importante valorizar a nossa história. Né? Então, esse investimento, ele de fato tem que ser. E o empresário, ele já fez e está pagando por isso. Ele já fez e está pagando. E aquele que não quer a mudança, infelizmente, ele vai ser atropelado por essa mudança, porque ela vai ser necessária. Ou faz isso, ou nós vamos virar um cemitério na região central. Mas, presidente, é tão difícil hoje o centro da cidade é de tão difícil acesso. Como é que explica isso, né? Que se todo mundo procura o centro, como é que está morrendo o centro? Pois é. O acesso você não tem estacionamento, centro, você não tem... Essa infraestrutura é que é necessária. Tem que dar condições. Não adianta ir lá fazer uma obra só para tirar vaga de estacionamento. Gente, o modelo de mobilidade urbana do país foi focado em individual, em carro, moto. E não tem jeito, você incentivou as pessoas a comprar carro e moto e não querer usar o transporte público. O transporte público tem que melhorar muito para as pessoas irem, de utilizarem. As que usam hoje, usam porque não tem opção. Elas se obrigam a utilizar. Então nós precisamos melhorar o transporte público. Eu gostaria de fazer como eu faço em outros países, que a gente visita e a gente anda de metrô, de ônibus. Não precisamos ter um carro, alugar um carro para andar em muitas cidades desse mundo. Agora, Campo Grande, você precisa de ter espaço para colocar carro. Então nós temos que enxergar isso. Muitos projetos falavam que a prioridade é o pedestre. De fato, a prioridade é o pedestre. Mas esse pedestre chegou até essa região de quê? A grande maioria chegou com um veículo próprio, moto ou carro. E a gente precisa ter onde pôr. Então, essa acessibilidade é de dar espaço à pessoa chegar na região onde ele quer ir e poder estacionar o mais próximo possível do local. Não adianta querer oferecer para ele uma coisa 10 quadras longe do local. Ele não vai, o campograndense não tem esse hábito de andar tão longe para ir no local. Ele quer estacionar na frente. E nós temos que saber disso e não adianta brigar contra isso. O que nós sabemos é que não tem como botar estacionamento na frente de todo e qualquer local que ele vá. Que seja um banco, que seja ali um laboratório, que seja uma empresa, que seja uma loja. Então é necessário ver isso e principalmente, no momento de se pensar em fazer qualquer mudança, ter essas variáveis em mente, que nós precisamos saber onde vai pôr o carro que ele vem, a moto que ele vem da região dele. Isso é necessário ser pensado na hora de executar qualquer projeto na região central. Não adianta ignorar isso, não adianta dar prioridade para o pedestre se esse pedestre é aquele cara que vem de carro. Agora, Polidoro, nós estamos falando da região central e, claro, aí você falou a respeito do entorno. E aí tem um ouvinte dizendo o seguinte: Marquinhos, Campo Grande cresceu e é o preço do progresso. Nossa cidade tem vários outros pontos comerciais em pontos diferentes. Se a revitalização fosse há 20 anos, eu concordava. Hoje eu sou contra esse projeto. O que é que você pode falar com relação para esse ouvinte? Ele tem uma formiguinha que passa na mente de muita gente, na minha também. Certo. Está atrasado demais. Nós hoje espalhamos, e isso na pesquisa também do Dia das Mães mostra. A gente, se não me engano, no ano passado mostrou que 4% das pessoas que iam comprar nos bairros. Uhum. Esse ano já mostrou 7%. E começou com 0,5%, 2%, 3%, agora está em 7%. Por quê? Os bairros estão muito fortes na área de comércio. Porque o centro ficou caro, as empresas começaram a buscar alternativas e os bairros também começaram a se desenvolver, os corredores comerciais. E a cidade cresceu, expandiu. Isso é natural. O centro perdeu o foco. E esse é um pensamento dele, não está errado. Nós estamos no limiar de dizer que estamos atrasadíssimos, né, nessa revitalização. Porque nós temos, ontem eu recebi uma ligação de um empresário, ele tem tentado buscar algumas salas e ele percebeu que no centro tem muito prédio com muitas salas, mas muitas salas disponíveis. Uhum.
Isso, num único prédio. Um prédio tem 15 salas, 20 salas grandes, ou seja, todos os andares do prédio tem sala disponível. No centro da cidade. Ou seja, está começando a ficar muito difícil você pensar em vir para o centro. Por isso, essa obra, se ela não acontecer nos próximos 3, 4 anos, infelizmente vai ser tarde demais dali para frente. Porque já estamos no limiar de dizer o que esse ouvinte disse. É tarde, quase tarde. Mas, o presidente, São Paulo fez 500 anos depois e deu certo. São Paulo tem uma característica gigantesca, diferente da nossa. Nós temos quantos milhões de habitantes em Campo Grande? Nem chega a 1 milhão. Ou seja, tem consumidor em São Paulo. Aqui não tem. Então, não dá para comparar. Por isso que o Reviva, quando fez aquela cidade limpa aqui, foi o maior erro que se foi cometido, principalmente para o comércio de Campo Grande, não permitir que a empresa que vive de marketing, que o marketing, uma das variáveis dele é a publicidade. Não se permite publicidade. Isso é um absurdo. Lá em São Paulo é uma situação que era caótico. Ele se tornou ainda mais caótico, mostrou-se uma cidade feia, horrorosa. Campo Grande ficou muito pior, porque mostrou mais ainda, acentuou mais a feiura do nosso centro da cidade, desestimulando as pessoas de vir. À noite, nós tínhamos ali luminosos das empresas que destacavam as marcas das empresas. Hoje não temos, é raro você ver um, porque não pode. Existe uma limitação pela lei. Um espaço muito pequeno para você. Pode. Nova York pode, Tóquio pode, Buenos Aires pode, Santiago do Chile que eu fui pode, você vai aqui no Uruguai eu fui, Montevidéu pode. Por que Campo Grande não pode? Por que não pode? A Associação Comercial tem uma bandeira pétrea, chamada Livre Iniciativa. E é o que nós estamos... Acabei de ouvir você falar sobre isso aqui, do seu arrependimento em relação à questão da Petrobras e Banco do Brasil. Tinha que ter privatizado, porque eu acho que daí nós estaríamos vivendo um outro momento. Não esse, que a gente está aí com 170 bilhões perdidos nos bolsos de bandidos, porque a iniciativa privada não teve a oportunidade de estar lá. A iniciativa privada, ela vê desenvolvimento, porque senão ela não vai. Ela não investe, ela não faz. Então é preciso deixar a gente trabalhar. Quanto mais amarra se coloca para o empresário investir num país, menos ele vai vir, menos atrativo. Tanto que o Paraguai, gente, está chamando a gente para ir para lá. Eu sou contra incentivar a ir para lá. Mas sinto muito, o Brasil está deixando a gente numa situação de extrema dificuldade para investir aqui. Parece que está dizendo assim, vai embora, está dizendo para a gente, vai embora. Muitos estão me dizendo, em 5 anos não estarão mais no Brasil. Porque eles não veem uma mudança radical que precisa ser dada na concepção política. É que nós, todo dia você vê que parece que a gente achou que viu alguma coisa que era impossível, aparece outra. Então, quanto mais amarras você coloca para o empresariado brasileiro, quanto mais você dificulta a vida dele, menos desenvolvimento nós vamos ter. E é o que a gente tem visto no país como um todo. E Campo Grande sofreu esse exemplo no centro da nossa cidade. Nós temos ali um hotel na 13 de maio, aquele hotel Campo Grande. Gente, é um prédio, assim, um dos primeiros, que foi, assim, glamuroso aquele lugar. Eu me lembro das feijoadas que eu cheguei a frequentar ali, todo mundo, artista que queria vir, ia para aquele lugar. Hoje... Era o hotel 5 estrelas nosso. 5 estrelas nosso. Gente, o prédio está lá ainda, a estrutura não foi feita para cair agora com 50 anos, ela está lá. Então, e esse é um exemplo de outros prédios que nós temos na região do centro da cidade, que cada vez mais fica mais difícil de se investir nele, de se dar vida àquela região. Então nós precisamos tirar essas amarras. Não é libertinagem que a gente quer nesse negócio, a gente quer pelo menos poder fazer as coisas com uma regra clara que a gente consiga saber o que vai acontecer no dia seguinte. O problema é que você começa um projeto, tem uma exigência, no dia seguinte tem outra. E no dia seguinte tem outra. E aí você desestimula os investimentos. É isso que é preciso cuidar. O centro da cidade de Campo Grande está desse jeito por causa de interesses que não são os interesses que a cidade quer. Agora, Polidoro, você falou muito nesse nosso bate-papo de hoje com relação ao centro, muito caro, o custo. E as pessoas que têm, os proprietários, não existe uma parceria? Olha, eu sei que hoje está mais difícil, vamos diminuir o valor do aluguel, vamos tentar revitalizar, porque de repente é mais fácil você baixar um pouco o valor do aluguel do que ficar fechado 3, 4, 5, 6 meses, 1 ano, 2 anos. Vocês também estão trabalhando nessa questão? E quando você fala custo muito caro, é com relação ao aluguel? Porque às vezes também eu estou falando... Não, o aluguel faz parte disso, com certeza. E olha, não vai no acordo, não vai no amor, vai na dor.
Recentemente saiu também uma queda gigantesca nos valores dos aluguéis. Mas é óbvio, tem muito prédio, aí é evidente que isso iria acontecer. Quando a gente colocou isso, que era necessário os proprietários se ligarem nessa situação, que os preços de aluguel ainda estão fora da realidade, eles ainda vão cair mais, pela oferta que a gente está vendo de prédios e salas e tudo mais, a gente vai cair mais ainda. Ali se fala em 30%, mas pode colocar que vai cair 50%, se não cair um pouco mais, para que possa atrair novamente as pessoas a investirem ali. Porque o problema, além do aluguel ser caro, na hora que você vai fazer a reforma de um prédio desses, as exigências para isso são muito grandes. O IPTU do centro é proibitivo. É proibitivo. Então, todos esses fatores fazem com que o centro fique em segundo plano. Por isso, os proprietários de imóveis estão sentindo na pele essa dificuldade de poder locar um imóvel ali no centro. Ele está ficando com o imóvel vazio, tem imóvel ali há 5, 6 anos vazio. E vai ficar mais tempo, porque nós estamos num momento que a economia não decola, então... Quando você vai fazer qualquer investimento, você vai olhar onde que vai te custar menos. E no centro ainda custa muito caro você fazer investimento lá. Por isso tem que se negociar muito. O proprietário agora estão se ligando para isso, estão negociando, estão diminuindo. As próprias imobiliárias já estão falando que está havendo uma negociação. Porque é melhor você ficar com o imóvel a R$1.000 pagando de locação e mais o IPTU, que normalmente você que loca paga o IPTU, do que você ficar tirando do bolso o IPTU. Para pagar desse momento. Então, infelizmente, foi na dor. Porque isso já foi começado lá atrás, há 5, 6 anos, a gente começou a falar sobre isso e não foi dado a devida atenção. Continuou com aqueles preços exorbitantes. Tem quadra ali que um pavilhãozinho ali de 400, 350 metros quadrados custa R$30.000 de aluguel, R$40.000. Então, é uma realidade que vai mudar, está mudando e vai ficar mais barato esses aluguéis com certeza. Bem, então... E aí me deixou preocupado você quando disse o seguinte: olha, o Reviva Centro é um projeto muito bonito, mas que se não sair do papel, né, e colocar em prática muito rapidamente, daqui 3, 4 anos isso já não resolve mais. Ou seja, aí o centro desculpa até a palavra, vai estar quebrado, já não tem mais como resolver essa questão. E claro, além desse projeto Reviva Centro, é o que você está dizendo agora, colocou aí muito claro, precisa também da parceria dos proprietários de imóveis, porque hoje está acontecendo o seguinte: você passa num determinado local, olha, loja, e vamos colocar uma loja que tem em todo o Brasil. 2, 3 meses depois a loja já não está mais ali, ou seja, o proprietário perdeu ali o cliente, o inquilino, e para você conseguir novamente, né, um novo inquilino está muito difícil. Você mesmo colocou aí 4, 5, 6 anos sem o imóvel fechado. Sem contar, presidente, com a preocupação da revitalização. Essa revitalização não vai terminar encarecendo o valor dos aluguéis? Quer dizer, agora está melhor, está mais bonito, valorizou meu imóvel. É isso mesmo. Isso é outra preocupação. Foi colocado isso numa reunião nossa, diretoria, o ano passado, se me falha a memória, falando sobre isso. Isso aí só vai beneficiar os proprietários de imóveis. Foi colocado na reunião. Na verdade, pode acontecer isso, mas não vai acontecer isso num curto prazo depois da revitalização. Por quê? Vai ter que ter a retomada, né? Vai ter que ganhar novamente todo o mercado, não vai ser de forma imediata, mas lá no futuro o próprio proprietário vai acabar investindo também no imóvel dele para deixar à altura. Então isso pode acontecer? Pode, mas a gente não vê isso a curto prazo pelo próprio momento econômico que a gente vai sair 2018, 2019, 2020 e até 2020, que espero que já tenha concretamente feito alguma coisa na região do centro. A partir daí que vai se começar a pensar nisso. Mas pode sim, isso é uma das variáveis também que se coloca para a gente fazer o contrapeso desse investimento. Vai valorizar só, vai melhorar só para os donos, os proprietários de imóveis? Eu creio que não, no médio prazo. Bem, são 8h15, nós estamos conversando com o presidente da Associação Comercial, João Carlos Polidoro. E o Dia das Mães, o que a Associação Comercial preparou, os comerciantes preparou para o Dia das Mães já no próximo domingo? Olha, nós temos uma grande parceria com a Anhanguera Educacional e ela desenvolveu uma pesquisa para mostrar os caminhos que o consumidor vai levar para o Dia das Mães. E aí a gente viu, a gente falando do centro, né, 38% das pessoas disseram que vão vir comprar no centro e sempre Campo Grandense sendo brasileiro.
vão deixar tudo para a última hora, falaram, disseram claramente que vão comprar nesta semana, nos próximos dias agora. Então se preparem todos aí, porque o movimento vai aumentar em todas as regiões da cidade. Os shoppings também estão, também coincidentemente, o número de consumidores que querem ir nos shoppings é de 38% e de 7% nos bairros. Então, preparem-se para isso. Aí os setores todos que estão envolvidos nisso, os que foi perguntado, você vai dar qual presente? Numa ordem, né, que é para a mãe, um presente mais pessoal, nada de panela, nada contra, mas muita mãe diz que eu não quero saber de panela, e é verdade. Nesta data não. É uma data mais, eu acho que mais de filho ser filho, né, do que fazer a mãe de outra forma. Então, saiu aí perfumes, roupas, calçados, né, joias. Então, são esses itens que vão mais sair de presente para as mães. Uma média de 90 a 135 reais é o que vai se gastar. Vai dar um ticket médio aí de uns 95, 100 reais. Então, isso é importante, uma data importante. É a segunda melhor data do ano, né? Que a gente busca sempre incentivar, fazer com que o consumidor vá às compras, tire, eu acho que o escorpião do bolso nesse momento, reserve para esse momento, gaste conscientemente. Então, acho que o Dia das Mães ele vai fazer uma diferença no mês de maio. Sempre ele fez, mas nesse momento ele vai fazer mais do que normal, porque nós estamos vivendo um achatamento das condições de capacidade de compra do consumidor, que está se refletindo em todas as meses, todas as datas do ano, a gente cada vez diminuindo. O ticket do ano passado era em volta de 150 reais, até 200 reais. Esse ano já vai ficar na média de 100, 95, 100. Mas não vai deixar de ir. O importante que a gente percebe é que o consumidor, ele tendo essas datas importantes, ele vai comprar. Ele diz, eu vou comprar. Vai pagar em dinheiro, a maior é dinheiro e cartão de débito. Uhum. Vai pagar, isso dá em torno de 48%, vai ser em dinheiro, e 38% em cartão de crédito. Então, ele vai fazer compra. E uma coisa importante que no mês passado, esse mês deve sair agora, essa semana vai sair o nosso boletim econômico, no mês passado a gente não conseguiu o reflexo do dinheiro do FGTS. Não conseguimos enxergar o reflexo. O que a gente percebeu é que não houve o pagamento de contas. Aquele cara que estava em débito não refletiu nos números. Ou seja, ele não pegou o dinheiro e foi pagar a dívida dele. É que também a gente só conseguiu enxergar 20 dias, né, do mês passado. Agora esse mês a gente conseguiu o mês todo, mês passado não, mês de março, o mês de abril vai se refletir completamente agora. No mês de março a gente só teve 20 dias da utilização do dinheiro. Então, vamos ver se nesse agora reflete um pouco mais o consumidor pegando esse dinheiro, quitando as suas dívidas. Ele foi às compras, refletiu, na verdade, nas vendas. Uhum. Ele foi às compras com dinheiro na mão. Então, isso fez um up nas vendas do mês de março, com esse dinheiro circulando mais efetivamente na economia. E lembrando que, claro, quando o comércio vende, você não tem demissão. Isso é importante porque é uma outra preocupação, isso no Brasil com relação ao número de demissões. Parece-me que aqui ainda o número é muito pequeno com relação ao que está acontecendo hoje no país. Infelizmente, no Brasil a gente chegou a 14,2 milhões de desempregados, mas Campo Grande não está assim, ele não está nas piores situações. O estado do Mato Grosso do Sul ele está numa situação privilegiada ainda, mas não é aquela de recuperação. Ele deixou de cair muito, né? Mas a gente está vendo uma pequena reação, algumas empresas investindo, contratando, e assim está acontecendo, mas devagar demais. A gente precisa de mais velocidade para que a gente tenha respostas e principalmente o retorno disso de uma maneira mais rápida. João Carlos Polidoro, mais uma vez quero agradecer a sua participação aqui no programa Tribuna Livre e desejar a todos os comerciantes, né, uma excelente semana, é o que nós torcemos e que realmente o comércio precisa. É isso aí, parabéns aí pelo programa e principalmente pro Dia das Mães, parabéns para todas as mães, né? E os filhos sejam filhos, viu? Bom ao comércio do Campo Grande. Nosso muito obrigado, conversamos com o presidente da Associação Comercial, João Carlos Polidoro.